pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Gente, primeiro de tudo, né, não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok, né, nosso podcast completo lá no YouTube e também, claro, no Spotify, se você quiser ouvir no carro aí nossos assuntos e nossos conteúdos. Bem, como vocês já sabem, a gente não fala aqui de contabilidade, né? A gente fala de tudo menos contabilidade nesse podcast Taço Conta. E hoje a gente tem um convidado, né, que é cliente lá da empresa, inclusive, que é o Paulo André Rodrigues e Melo. O Paulo, ele é diretor executivo da WVS Construtora e ele trouxe um tema bem legal que a gente não teve aqui ainda, que execução é tudo. A gente vai entender um pouquinho o que ele quer falar desse tema, mas antes nós vamos conhecer um pouquinho do Paulo. Paulo, ele é diretor executivo, né? Ele é executivo com vasta experiência na área de liderança, gestão de negócios, inclusive parte de franquias, né? E ele também trabalha muito na questão estratégica das empresas e no crescimento e otimização de operações. E ele trabalha também nessa parte toda aí, né, de orçamento, né, dessa parte toda de replanejamento e também capacidade de monitoramento de indicadores. Então, nada melhor para a gente falar sobre execução é tudo na área de construção. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o convite nessa vida turbulenta do setor de construção, né? Sim. E aí eu vou começar te perguntando, né, as pessoas, a gente fala muito de planejamento e você trouxe o assunto da execução, né? Então, exatamente. Me fala um pouco por que você trouxe a execução e não por que o primeiro do planejamento. Carla, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Porque, assim, hoje todo mundo fala sobre planejamento. Hoje não, né? Já tem bastante tempo que todo mundo fala sobre planejamento, e planejamento é uma etapa essencial em qualquer área, né? Seja qual for o setor. É primordial que você dedique um tempo, né? Para você pensar como é que você vai executar, como é que você vai controlar, o que você vai entregar, pensando nos custos, pensando no tempo, né? Gestão de pessoas, quais recursos você vai precisar para aquilo. Mas só que quando você planeja, normalmente você está numa sala como essa, ar-condicionado, né? Tudo funcionando, né? Todas as ferramentas disponíveis, todo mundo focado no tema, né? Assim, a gente explora todas as possibilidades e sai aquele planejamento lindo, né? Aquilo ali, assim, ideal. Começo, meio e fim. Usando tudo que você possa usar na área de gestão. Só que aí você tira aquilo e aí quando você vai executar, você encara N dificuldades no dia a dia, né? E, assim, quando você trata na área de construção civil, então, a gente tem um desafio operacional muito grande, né? Nós somos uma construtora quase que essencialmente de obras públicas, então nós estamos no estado inteiro. E aí você tem o desafio da distância, você tem o desafio dos recursos, você tem o desafio dos fornecedores, você tem o desafio das características econômicas do estado, por exemplo, no norte do estado, quando chega na época de colheita de café, você não tem mão de obra, né? Todo mundo vai para a pega do café, né? Então, esse é um desafio muito grande. E é isso que normalmente impacta muito a execução mal realizada, mal monitorada, mal controlada, que impacta. A gente participou de um evento semana passada que a gente viu ali aquele raio-x da mão de obra, né? Não, e apenas 5% das obras conseguem entregar dentro do prazo. Cara, eu fiquei impressionado com aquele número. E 20% conseguem entregar dentro do orçamento. Então, você pode, e você deve, né? Só um parênteses enorme aí, você deve planejar muito bem, você deve dedicar um tempo e todas as ferramentas que você tiver para essa hora do planejamento. Então, mas, assim, monitoramento da execução bem feita, cara, é primordial, porque senão impacta. Você não acha que podia entrar, tipo, um risco? Porque em governança a gente tem políticas de risco, né? Não podia entrar, por exemplo, no setor de construção, que é o setor de empreitada que você está hoje, não podia entrar assim, quais os riscos que eu tenho dentro desse planejamento para isso aqui dar errado? Sim, porque eu sempre brinco assim, quando eu estou dando curso, palestra, que obra é obra, né? Quem está no administrativo acha que obra é muito perfeito, só que não entende, né? Tipo, obra de empreitada, nós estamos em Vila Velha, pessoal, e vamos supor que ele está com uma obra em Linhares. Ele vai sair daqui, tem que pegar o carro e ir para Linhares, aí chega lá em Linhares, ele está vendo o caminhão chegando, pois esse caminhão veio da onde? Veio de Nova Venécia. O caminho, o trânsito, batida, né? E aí vai, um monte de coisa. Não teria que ter também assim um planejamento dos riscos em cima para executar? Quais os riscos que eu tenho do que eu estou planejando para poder fazer a tratativa disso lá na prática? Com certeza. Isso faz parte da etapa do planejamento, onde você desenha cenários e você coloca, né, diante até da sua experiência nesses setores, né, nessas áreas, quais são os desafios que você já encarou
e você sabe que vai impactar, Pode né, no seu acontecer. operacional, pode acontecer. Fornecimento, por exemplo, você tocou ali na área de Linhares. Linhares é uma região que está assim, tendo diversas obras, né, com uma pujança na área de construção civil muito grande, então você está com uma dificuldade grande de fornecedores. E usando esse seu exemplo, né, parte de concretagem, por exemplo, você planeja, você desenvolve, né, todo o seu planejamento da semana baseado naquela entrega, aí chega no dia, o fornecedor fala, não vou poder te entregar hoje, vou te entregar Ai, só calma. no final da semana que vem, E como é que faz com a sabe? execução? E aí, isso você já tem que ter as contingências previstas, Plano B. né? O plano B, colocar o plano B. E aí é você focar em outras frentes que você deveria. Assim, tem obras que você tem a sequência que se você não fizer uma coisa, você não Eu consegue ia fazer te outra. perguntar isso. Que tem obra, por exemplo, se você fizer uma obra tipo pavimentação, você não É consegue. isso, não consegue. Mas tem obras que você, né, consegue Ir para dividir a outras obra, frentes de ir para serviço. outras frentes de serviço, aí você consegue deslocar. Mas aí você também não enfrentaria um desafio que é a mão de obra especializada para você tá, vamos supor que seja um serviço que você tem que ter uma mão de obra diferente daquela Sim, que está no dia. Você preparou a equipe inteira, eles já estão lá esperando. sim. Não chegou o negócio, vai chegar daqui a uma semana. Sim. O que você faz com essa equipe? Não, normalmente, na área de construção, Realoca para outra obra? não, você consegue a mesma equipe. Dificilmente você tem uma mão de obra muito específica, a não ser que você esteja na fase já de acabamento da obra, aí você vai ter uma Mão mão de de obra obra bem mais fina, específica, né? mais fina, uma parte elétrica, uma parte hidráulica, né? Aí você depende disso. Mas se não for nessa situação, você consegue distribuir em outras frentes e aí você consegue botar outras frentes em andamento, né, dentro do serviço. Paulo, qual os maiores erros que você já presenciou, vivenciando agora nas empresas que você já passou, da execução? Carla, vou te falar que a falta de dedicação, porque nessa parte de execução é muito importante você ter uma disciplina grande, né? Assim, disciplina, foco, você manter a constância. E aí, quando você perde um pouco essa disciplina, quando você acha que está indo tudo bem e você dá uma relaxada, é nesse momento que acontecem os grandes erros, sabe? E aí você acaba, por exemplo, numa obra de construção, né, na área de construção civil, você tem o seu cronograma ali de execução. E esse cronograma, ele precisa ser entregue todo dia. Aí você deixa de fazer uma parte do serviço hoje, você tem que fazer o serviço de amanhã ou de hoje. Aí você vai acumulando. Aí quando você vai colocar isso dentro do comparativo, Replanejar, né? E replanejar. dentro Porque do daí você tem que cronograma, replanejar, né? você vê um distanciamento que, opa, a gente está falando aqui há 5 reuniões de alinhamento que está tudo bem. Aí agora você vem e solta uma bomba dessa, sabe? Por que você não estava acompanhando? E aí você vai identificando as falhas em diversas etapas da cadeia, né? Você não acha que pensando, né? Porque eu tenho que pensar sempre assim, gente, incorporação é uma coisa, vertical, empreitada é outra, Sim. né? Você não acha que, de repente, demandaria de quem está planejando, de repente, às vezes, ir na obra para ver se aquilo está realmente acontecendo, sem acreditar? Porque a empresa tem muito isso, né? Então, você planeja, ganhou a licitação. Sim. Então, vamos começar agora. Ganhamos, assinamos o contrato, porque tem que assinar, né? Assinamos o Sim, contrato, sim. vamos planejar agora o período de execução. Com base no período de execução, período de aquisição dos insumos, que a ordem é essa, apesar do Perfeito. pessoal achar que é o contrário, mas primeiro você tem que planejar a execução, planejar os insumos. E aí, aquilo que você falou, tirando todas as eventualidades, porque mesmo que você planeje a aquisição de insumo para poder chegar a tempo da execução acontecer naquela data, podem Sim. acontecer mesmo assim problemas. Mas a equipe de planejamento ir a campo verificar, porque no imobiliário isso acontece, se aquilo que está planejado está sendo realmente executado dentro do previsto, para tratar aquilo antes do problema acontecer, porque a obra de empreitada ela não tem só os problemas de dentro da empresa ou externo relativo a terceiros que contratam, tem do órgão público também, que pode parar a obra, que pode faltar recurso, que pode... N situações, tem um embargo de alguma coisa... às vezes uma prestação de contas que não foi aprovada pelo TCE, uma licença, tem ainda os problemas que não estão na sua esfera de administração. Sim. Mas tirando esses que não estão na sua esfera, não caberia a empresa ter uma política interna de ir até a obra em algum momento, se uma obra de longo prazo, tipo 2 vezes ao ano, para poder, ou trimestre. Isso é essencial. Na verdade, a gente pratica isso, né? Isso é primordial e, assim, a gente tem um cronograma de visitas, né, da parte da gerência de planejamento de ir até a obra, né, verificar se aquilo que está sendo apresentado nas reuniões, mas assim, tem um passo antes que é primordial, que são as ferramentas de controle, sabe?
e que isso precisa ter uma disciplina muito grande que elas sejam executadas e apresentadas. Você sabe que né? engenharia odeia isso, né? Pois Perdão é. aos engenheiros. Exatamente. Engenheiro odeia procedimentos de gestão. Perfeito. Eu sei porque eu convivo com eles. E quando a gente vai para... Ontem mesmo, eu tô cheia de reunião. Ontem eu tava na reunião e falou bem assim dá pra alergia, mim. dá Não, alergia. Carla, eu não quero saber disso. É. Porra, mas a gente fez a reunião para isso. Você precisa entender disso. Porque o que você está executando lá interfere no resultado da contabilidade. Total. Entendeu? Total. Então, assim, os engenheiros não gostam de processo de gestão. É. Mas eu já tenho conhecido perfis de engenheiros diferentes. É isso. Engenheiros que são mais dedicados à gestão e outros mais dedicados à execução. Só que custa caro você manter os dois tipos. Mas o que custa mais caro? Você atrasar a obra, você estourar o orçamento. Isso é um ponto bacana também que você levantou. O empresariado tem o hábito, né, de querer resolver tudo com o menor recurso possível. Então, ele quer o mesmo engenheiro para ser o gestor e o executor. Exatamente. O controlador da execução. Na verdade, que ele não executa, né? Ele faz a gestão. Não faz a conta do impacto que tem o atraso da obra. Vamos lá, você chegou e estourou uma obra de 10 milhões em 5%. Pô, percentualmente é baixo, só que são 500 mil reais. E aí você está fazendo a conta de... coisa pra caramba. Então, aí você percentualmente é baixo. Se pensar em percentual da obra, sim. Se pensar no percentual do BDI, você vai estar Pois perdendo dinheiro. Exatamente. Já é mais de 15%. E você está fazendo aquela conta da economia que você deixou de contratar um engenheiro sensacional ou uma engenheira sensacional. Uma obra de 1 ano e meio, 500 mil, vai sobrar muito dinheiro ainda. Você imagina, né? Ah, não, pô, eu economizei aqui, ao invés de pagar 5 mil a mais, eu estou pagando 7 mil a menos. Aí você faz uma conta de 1 ano e meio, pô, economizei 100 mil. 100 mil. 100 e poucos mil, só que você perdeu 500, sabe? Então essa conta, muitas vezes a gente não faz. E a gente faz a conta do agora, né? Ou faz a conta do mercado. Não, o mercado está pagando tanto. Então, são duas coisas muito importantes. Cara, você tem que trabalhar com gente boa e você tem que ter ferramenta. Né? Você tem que ter sistema. Ferramenta de controle, né? Então, e hoje em dia você pode estar em qualquer lugar do mundo, né, gente? Celular, você tem o sistema no celular. Você né? tem diário de obra hoje em aplicativo, sabe? Verdade. Então, que o engenheiro ele consegue fazer o fechamento diário do planejamento e mostrar ali percentualmente quanto ele executou ou não. E, Paulo, tem uma coisa que eu acho bem legal, que é assim, na execução, né? Eu acho que retrabalho é uma coisa que tem muito... Não foi um dado passado lá, mas indiretamente você mencionando o evento, que foi bem assustador aquele número, você mencionando o evento, o retrabalho, a consequência dele é o estouro do orçamento. Exatamente. Então, como que é a sua visão em relação à execução quando se trata de retrabalho? Porque a gente pode ter retrabalho. Hoje tem muita subcontratação pela escassez da mão de obra própria. Sim. Então, você subcontrata muito. E quando a gente subcontrata, o comprometimento do funcionário do subcontratado em aproveitar e utilizar o material da obra de acordo com o que tem que ser feito, nem sempre é o mesmo que o seu funcionário. Perfeito. E ele tem um coordenador dele, né? Então, como é que você trataria isso dentro da empresa? Mais uma vez, eu não tenho certeza. O caminho é você estabelecer os pontos de controle diários dentro da obra. Isso dá trabalho, né? Assim, se você não estabelecer uma rotina de fazer esses checkpoints diários do que foi executado e como foi executado dentro da obra, assim, são dois. Esse assunto é muito bacana e eu me debruço muito sobre ele. E para você ver como é que a gente está se preparando para isso, a gente tem que investir em pessoas, como eu falei. Então, a gente trouxe, né, para a área da gerência do planejamento, né, de engenharia, uma profissional do Rio, muito experiente na área de obras, principalmente privadas, sabe? Que aí vem naquela gestão, assim, na unha, mais acirrada, do orçamento. Porque ele quer lucratividade maior. Exatamente. E, uma disputa de mercado também mais acirrada. Sim. A gente está desenvolvendo 2 áreas agora. Uma área de qualidade, justamente para implantar ferramentas de controle, para a gente poder não ter retrabalho, a qualidade da entrega, entregar dentro do prazo, dentro do custo. E a gente está desenvolvendo uma área de dados, justamente para a gente poder mensurar todos esses indicadores gerados pelas obras e conseguir atuar antes de ver o placar final. Porque senão você vai lá no final do mês, você olha, nessa obra eu gastei tanto, medi tanto, tá ruim. E aí, eu coloquei na obra esse tanto de dinheiro e isso tudo que eu coloquei não foi executado. Era para eu ter medido X, eu medi X menos Y. Que é exatamente as aquisições com a aplicação do material e a execução do serviço. Exatamente. Então, a gente está desenvolvendo essas 2 áreas de qualidade de dados para a gente poder desenvolver, né, esses controles
E os monitoramentos E que a ter gente resultado, precisa. né? Exatamente. Inclusive, a gente contratou no início do ano o sistema de certificação de qualificação do Product For, da IEL, da Findes, justamente com esse objetivo, para a gente estabelecer e melhorar os Que é nossos vinculado só à obra, processos, né? vinculados Exatamente. só à obra, gestão de obra, né? Gestão de fornecedores, na verdade. Então, para a gente poder estabelecer os processos, mitigar tudo que a gente precisa mitigar. E é engraçado, a gente fez um evento na sexta-feira, que foi o pontapé inicial para a gente poder desenvolver o trabalho e implantar a certificação Product For. E um encarregado falou assim, olha, mais importante do que colocar e ganhar o selo é você manter. Então, essa disciplina na execução, nos controles, e isso vem de cima para baixo. Se você não der o exemplo, se você. Aí a minha resposta para ele, cara, eu dependo de você. Se você na obra não usar capacete, não usar EPI, se você não fizer o Não usar o chapéu da empresa, fechamento, na realidade, né? Tem que usar o chapéu da se você não empresa. fizer o fechamento diário do seu planejamento da semana e todo dia ver o que você fez junto com a sua equipe, cara, por mais que eu converse, que eu plante essa semente, que eu estimule, que eu incentive você, cara, não vai acontecer. Não, e é legal que se ele fizer essa etapa do trabalho, gente, assim, tem milhões de sistemas no setor de construção hoje, você consegue acompanhar diariamente a falha na execução daquilo que você planejou e já trabalhar o ajuste daquilo. Perfeito. Com economicidade de custo, inclusive, porque quando a gente estoura o planejamento das medições, a tendência é que o custo estoure, porque as minhas aquisições estão desordenadas com aquilo que eu estou fazendo, e aí, dependendo do insumo, pode ter perda de prejuízo. E você alonga a obra, né? Exatamente. Seu custo fixo está ali todo mês, e quanto mais tempo você fica na obra, é pior, porque você vai diluindo, E né? aí tem que analisar a capacidade que a empresa tem de pegar obras também, né? Porque isso é importante, muita gente na execução não olha isso, sabe, Paulo? Assim, principalmente empresas menores, elas não olham isso. Até quantos, vamos botar em metro quadrado, até quantos 1.000 metros eu consigo executar? A caixinha, a gente está em março ainda, né? A gente fechou a nossa caixinha para o ano já. Sim, para a gente pegar obra, porque você acompanha os nossos números, né? Você, eu tenho uma capacidade produtiva. Gestora nesse sentido, né? Você enxerga os nossos números dentro da contabilidade. A AWS alcançou do meio do ano passado até agora 70 milhões em contratos. Você tem que conseguir gerir aí isso, a gente chegou e falou assim, cara, fecha a caixinha. A gente precisa agora, não agora, né? A gente já vem se planejando, se organizando. Então, a gente precisa pegar todo o trabalho que a gente fez de planejamento, de contratações, de implantação. A gente está mudando o nosso ERP. Aplicar isso na obra. Aplicar isso da melhor forma possível, executar da melhor forma possível, que é você controlar todas as etapas do processo para que você entregue no prazo e dentro do orçamento que a gente previu. Para que a sua lucratividade seja aquilo que você fez a previsão ou até melhor, né, Paulo? Exatamente. Tem outro ponto que eu acho interessante, que é a industrialização do segmento, né? Na execução. O que você pensa disso? Porque como a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra, há uma necessidade real de industrializar o segmento. Sim. O que você pensa disso para dentro da AWS, assim, pensando no estudo de caso da AWS? É possível fazer isso no setor de empreitada também? Você trabalhar mais com industrialização, dependendo do tipo de obra que você pega, para você reduzir aquela mão de obra maçante, de aquela execução de formiguinha? A gente consegue fazer isso no setor de empreitada? A gente consegue, mas a gente ainda tem um campo de discussão muito amplo com os órgãos, porque quando você ganha, né, uma licitação, você tem toda a especificação técnica de como é que tem que ser a execução, quais são os produtos que você precisa utilizar. E tem soluções hoje que otimizam muito isso, mas ainda não estão sendo aplicadas dentro dos certames. Então, verdade, a área pública você tem que seguir obrigatoriamente a etapa. Você tem que entrar com um pedido para mudar uma tecnologia que está lá dentro prevista. E tem tecnologias muito bacanas que são utilizadas. Lógico que você tem hoje ferramentas, quando você chega na área de acabamento, de pintura, que você consegue pintar muito mais rápido, você consegue amassar mais rápido, você precisa de uma mão de obra qualificada, treinar, ter o equipamento, óbvio. Mas tem soluções ainda mais vantajosas que ainda não são aplicadas, porque não está previsto no orçamento. Ainda não está previsto dentro da aprovação técnica, né, dos órgãos que você possa utilizar aquela solução. E isso é um campo de discussão que precisa ser tomado. Por quê também? Os órgãos estão encarando dificuldades muito grandes. Você pensa num DER da vida. O DER faz obra no estado inteiro.
E tem situações, tem locais que são muito distantes, muito ermos, sabe? Que você tem uma dificuldade muito grande de ter fornecedores, que os fornecedores entreguem o produto que você precisa, o insumo que você precisa naquela região. Então, é uma discussão que precisa ser colocada na mesa. A gente tem regiões realmente. Assim, nosso estado é pequeno, tem 78 municípios, com certeza. Vai para Piacá, a realidade é uma. Exatamente. Você vai para Colatina, a realidade é outra. Você vai para Montanha, a realidade é outra. Você vai para Água Doce, a realidade é outra. Num parque de obras, né? Também tem isso, né? Demora mais, o trânsito é pior. E, Paulo, na execução, o que você acha que hoje seria mais relevante? Vamos supor, se estou abrindo a minha empresa agora, de empreitada, né? Uma construtora. O que você sugeriria para essas pessoas que estão começando, que querem empreender? Por quê? Todas as reuniões que eu tenho tido, fechamento é muito legal, porque eu não converso só de contabilidade, né? A gente conversa de um monte de coisa. Eu gosto do mercado, né? E a gente precisa entender o mercado que a gente trabalha para poder sugerir coisas, estudar ele. Sim. Porque o número, ele é frio, mas esse número é resultado do que a empresa executa. Perfeito. Minha visão é essa. Então, estou começando uma empreitada agora, o Espírito Santo precisa de mão de obra. E aí, de repente, tô vendo um mercado, uma oportunidade de abrir a minha empresa para ser subcontratado da WVS para ajudar ela nos projetos. O que você indicaria para essas pessoas que querem fazer, por exemplo, e que querem trabalhar com uma execução boa? Que cumpram o prazo, cumpram o custo, trabalhem com responsabilidade? O que eu penso, né? Por exemplo, eu hoje, com a experiência que eu tenho, é muito mais fácil, porque eu já estou dentro do mercado. Uma pessoa que olha de fora, né, e fala assim, vou começar a trabalhar com obra, seja obra pública, né, seja obra privada, ele entender que o compromisso dele com o prazo, ele precisa ser primordial. Assim, é uma das principais dores, né, do empresário na área de construção, é você conseguir entregar as etapas dentro do prazo. E aí, para que ele consiga entregar, né, seja qual for, vou construir um muro. Sim, um muro de 10 metros lineares com 4 metros de altura, sabe? Então, qual é a equipe que você, de fato, vai conseguir implantar ali? Qual é o seu modelo de contratação dessa equipe, né? E a conta que você precisa fazer é a conta e aí entra uma parte financeira racional, que ele precisa, assim, o brasileiro tem essa pegada de empreendedorismo, né? E aí ele vai tocando, ele vai fazendo. Vai se virando. E o que quase sempre acontece, né? Eu peguei uma obra aqui, executei muito bem. Aí ele é indicado para outra. Aí ele vai e faz essa. Só que aí ele pega mais uma. Aí ele usa o dinheiro dessa para fazer aquela. Aí ele precisa dessa daqui para poder acabar essa, pagar. Aí ele começa a tirar o pessoal daqui para poder entregar aquela ali. E aí ele entrega e fica devendo aqui. Então, assim, cresce com planejamento. Planejamento não vou falar porque normalmente ele está no nível ainda muito pequeno, assim, né? Da base da cadeia. Mas, assim, dedica um tempo a pensar de como ele vai crescer. Que é aquela capacidade que muitos empresários não analisam. Qual a capacidade que eu tenho de executar? Exatamente. Porque eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe, Paulo? Qual a minha capacidade de execução com a equipe que eu tenho? E se eu quero crescer, quanto tempo e o que eu preciso para pegar mais? Porque eu acho que isso é o divisor de águas. E outra coisa, cara, busca referência. Você tem o sistema Sebrae, que ajuda demais, sabe? Eu sempre falo isso também. Microempresários, aos MEIs, a crescerem, sabe? E assim, você não precisa enfrentar essa luta sozinho, é muita informação, a dinâmica do mercado muda muito. Hoje, com a reforma tributária, qual vai ser o impacto que você vai ter nisso? E pensando nisso, só para você ter uma ideia, ontem eu estava ouvindo eu gosto muito... Assim, contador quase não almoça, tá, gente? Então, no almoço eu tô sempre rodando de carro. Tava ouvindo a Jovem Pan no almoço. E o cara falou um dado que fechou mais de 1.700.000 empresas no ano passado. Pois é. E a gente tem em torno de 26 milhões e alguma coisa. Cria-se muito, mas estão fechando muito. E eu acho que tem o segmento, você pode saber por região. Isso tem dados, tá, gente? Você tá no site da Receita Federal lá, no DREI, você vê por região, por atividade. Você vê setor de construção no Espírito Santo. Quantas abriram, quantas fecharam, quais os municípios. Exatamente. A gente consegue enxergar tudo. Então, você consegue fazer aí um retrato até do mercado que eu posso atuar. Do setor, né? Não, e de onde eu posso atuar? Deixa eu ver. Onde está a maior concentração de construtora? Cara, para lá eu não vou. É isso aí. Porque o meu campo é mais. Onde está menos? Eu vou para lá. Muitas vezes o pequeno ali, ele tem 20, 30, até 40 isso ele pode mil. Usar. Assim, para investir no negócio, seja na área de construção civil ou outro negócio qualquer, mas ele não pensa que ele precisa se preparar para aquilo. O mercado tem uma dinâmica enorme, concorrência gigante, muito rápido, né? É muito rápido, você às vezes cresce, aí você não... O crescimento exige caixa,
né? O crescimento dói também, né? Muitas vezes você, faturamento, tem esse jargão aí, faturamento é luxo, né? Vaidade. Muitas vezes de Mas fato. é verdade. Sabe? Se você não se prepara... Faturamento se na você... rentabilidade, Exatamente. Se você não se prepara, se você não olha a sua margem, se você não olha o seu caixa, aí você vai crescendo e você vai precisar de mais pessoas, você vai precisar de mais insumos, você vai precisar de mais logística. Mas é uma decisão difícil, sabe, Paulo? Quando a gente passa para execução, planejamento, crescimento. Porque muitos entendidos, muitos influencers, né, youtubers falam assim, se eu for me organizar para crescer, eu vou quebrar. Então eu cresço e depois eu me viro. Sim. E muitos pequenos empreendedores pensam assim. Só que assim, gente, minha opinião como Mas o número tá aí que você falou, né? Então, minha opinião da área. Comércio é uma coisa, serviço é outra, completamente diferente. Construtor é outra, incorporador é outra. Você pega um contrato de construção de 10 milhões, a equipe envolvida é uma, o insumo e dinheiro envolvido é um. Perfeito. Você pega de 60, cara, é muito diferente. Então, crescer desorganizado no ramo imobiliário é ser fadado a quebrar. Sim. E a gente vê um monte de empreiteiro. Acabou de vir uma agora, recente, no Espírito Santo, grande, que deixou um monte de serviço para trás das incorporadoras. Por quê? Pega uma obra, pega outra, aí ele estava fazendo exatamente o que você falou na execução. Pegava o cara daqui e mandava para a obra de lá, porque a empresa está cobrando. A incorporadora cobrando. Aí quando ele já executava ali, ele já pegava, em vez de voltar para aquele estava, ele já mandava para outra. Só que ele já não tinha dinheiro para pagar aquilo ali. Então, assim, um monte de processo trabalhista. Os erros se repetem, né? Assim, não tem uma fórmula mágica, mas quase sempre são os mesmos erros que levam com que você chegue nessa situação, né? Então, olho no caixa, sabe? Para o pequeno, pede ajuda, vai no Sebrae, é barato, sabe? É simples, é de fácil acessibilidade, sabe? Tem um monte de conhecimento, ele já tem um know-how enorme, um monte de consultores. Exatamente, sabe? Para o que já está ali no meio do caminho, cara, começa a dedicar um tempo realmente a isso, já no seu planejamento, na sua gestão, sabe? Senão você né? A vida, senão o cara só fica apagando incêndio, né? Aí ele fica numa loucura, cansado, exausto, aí cheio de conta para pagar, porque ele não pensou que ele precisava seguir esses ritos, aí fala que tudo né? Tá ruim. Aí ele olha pro lado e fala assim, por que tá dando certo e o meu não dá? Não é que seja simples, tá, galera? Não é simples, tá? Mas se você não tiver essa preocupação, né, e saber que você tem onde pegar ajuda, pedir ajuda, investir, né, nesse conhecimento, que você já consegue encurtar e não errar, né? E isso é muito bom também. Ou porque, controlar o erro, pelo menos. Exatamente. Não, você vai pegar os atalhos que o mercado já conhece, entendeu? E você não vai cair naquelas armadilhas que a gente quase sempre, quando está começando, cai. Então, é muito importante isso. E, Paulo, para a gente finalizar, quais são as duas profissões dentro da empresa que você acha que são essenciais para essa execução dar certo? Assim, que tem que realmente ficar ali afinco, se dedicar muito, que tem que realmente pegar tudo isso que você falou e aplicar de verdade. Compras. Eu acho que onde eu tenho, né, onde eu consigo controlar os gastos da empresa, né, assim, tirando o pessoal, né, numa obra, compras representa ali 40%, 50% da obra, né? Às vezes 60% dependendo do projeto. Então, compras é essencial, né? Você conseguir essa dinâmica do mercado. Setor de suprimentos bem estruturado, né? Experiente. Assim, essa dinâmica do mercado, por exemplo, agora com a guerra do Irã. Sim. Logística ficou caríssimo, né? Você já está recebendo um monte de comunicados, impactos em todas as áreas do que você vai ter. Então, é estratégico. Com a reforma tributária vai ser mais estratégica ainda, né? Então, compras E, assim, operações, né? O gerente de operações, supervisor de operações, que é a execução. É você ter gente boa ali, comprometida, que veste a camisa, não só passa na obra, né? Fica na obra, olha o que está acontecendo, não só toma tá legal, não sei o que, e vai embora. Às vezes o cara sai daqui, vai lá para Bom Jesus e fica lá 10 minutos, meia hora e volta. Olha a grana que você está gastando, ineficiência. Então, ter os controles para que ele apresente o resultado das idas deles, né, nessas reuniões. Então, são duas áreas setores importantes, né? Obrigada, Paulo. Obrigada. Não, tá vendo? Ó, objetivo direto, com bastante conteúdo, entendeu? E é bem legal a gente ter uma visão diferente, né? Que o planejamento. Sim. Porque eu já tive situações de falar de planejamento, de falar de venda, de falar de tudo, mas você trazendo uma segunda visão de como a execução ela é muito importante, se ela cumprir.
e se ela tomar medidas preventivas, né? Exatamente. Então, gente, a gente esteve aqui com o Paulo André Rodrigues e Melo, né, diretor da WVS, construtora, né, aqui de Vila Velha, uma empresa que está aí na área de empreitada aqui. Vocês veem, né, já deu várias dicas aqui para você que está começando, para você que já é da área, né, e que quer continuar aí numa saúde financeira perene, e entregando suas obras no prazo, para você não ter custos adicionais, né, Paulo? Depois da nosso evento semana passada, eu botei lá, nossa meta é chegar nos 5% e nos 20%, galera. Só isso. Muito bem, muito bem. Pessoal, a gente volta na próxima semana com mais podcast da Tássio Conta, com mais conteúdo para vocês, de forma dinâmica, prática e objetiva, para agregar para você e para sua empresa. Até já.